Bom dia, sejam bem-vindos ao 16º Encontro Nacional da Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública, subordinado ao tema Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as Crises Atuais. Daremos início à sessão de abertura. Peço que se dirijam ao palco a senhora doutora Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, a senhora professora doutora Sónia Dias, Diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, a senhora doutora Lina Guarda, Presidente da Direção da Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública. Muito bom dia a todos e a todas. Permitam-me um cumprimento especial à doutora Graça Freitas, nossa Diretora-Geral da Saúde, e à professora doutora Sónia Dias, Diretora da Escola Nacional de Saúde Pública. Em nome da direção da Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública, agradeço a todos e a todos que, direta ou indiretamente, possibilitaram a concretização deste 26º Encontro Nacional da APPSP. O nosso muito obrigada. A APPSP é uma organização que tem como objetivos incentivar o trabalho em rede em prol da promoção da saúde e da saúde pública e apoiar a investigação e a disseminação de conhecimentos nas mesmas áreas, saúde pública e promoção da saúde. O tema deste encontro, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as crises atuais, surge na sequência da sempre atual e ainda em vigor resolução da Organização das Nações Unidas, intitulada Transformar o Nosso Mundo, Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, constituída por 17 objetivos, os quais assentam em várias dimensões do desenvolvimento sustentável, nomeadamente a dimensão social, a dimensão económica, a dimensão ambiental, não esquecendo a saúde, a paz, a justiça e a importância das parcerias. Os ODS, aprovados por unanimidade pelos 193 países membros da Organização Nacional das Nações Unidas, visam resolver as necessidades das pessoas, tanto em países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, enfatizando que ninguém deve ficar para trás. As atuais crises, nomeadamente a económica, a social, a climática e a energética, vieram acentuar os efeitos nefastos das alterações climáticas, por um lado, e por outro, aumentar as desigualdades e as assimetrias sociais. Esperamos que este encontro, ao centrar-se nos ODS, no caminho percorrido e nas boas práticas das diferentes instituições ou programas, seja um contributo para minimizar o impacto das atuais crises. Neste encontro também iremos prestar a merecida homenagem a um dos sócios fundadores, o professor Lopes Dias. Iremos proceder ao lançamento do Prémio Arnaldo Sampaio 2023 e ainda à divulgação da Conferência Europeia da Saúde Pública 2025, que se realizará em Lisboa após uma proposta conjunta da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e da Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública. Termino desejando um excelente dia. Muito obrigado
por estarem aqui presentes connosco. Obrigado, de todo o coração. Já perceberam que hoje é o dia dos afetos, estamos com imensa necessidade de afetos, portanto, todas as pessoas que entram, nós damos afetos e damos um abraço. Muito obrigada. Os efeitos da pandemia trouxeram-me uns óculos também. Muito bom dia. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a doutora Graça Freitas, nossa Diretora-Geral da Saúde, senhora doutora Lina Guarda, Presidente da Direção da Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública. Não posso deixar também de cumprimentar o doutor Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, o doutor Francisco Jorge, ex-diretor-geral da Saúde. É um gosto grande ter-vos também aqui, cumprimentar a todos, excelentíssimos senhores e senhoras, amigos e amigas. Queria começar por cumprimentar e congratular a Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública por realizar o seu 26º Encontro Nacional e por, ao longo de tantos anos, ter assumido um papel nacional preponderante na promoção da saúde pública, mas também de posicionamento internacional do nosso país nesta área e, portanto, queria deixar também aqui publicamente esse reconhecimento. Por outro lado, queria também congratular pela escolha extremamente pertinente e relevante do tema a que este Congresso se dedica: os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como também já foi dito, de facto é indubitável a necessidade de mudanças sistémicas na sociedade com vista ao equilíbrio ecológico do planeta, à redução das desigualdades sociais e à garantia do acesso universal a serviços essenciais promotores de saúde, de desenvolvimento do bem-estar coletivo e pessoal. Adicionalmente, também sabemos que o desenvolvimento sustentável pode ser afetado por ameaças à saúde, e tivemos-las há bem pouco tempo, em alterações climáticas, energias poluentes, agentes resistentes a antibióticos, à evolução demográfica que assistimos com o envelhecimento, as migrações, o aumento da carga global de doenças crónicas e que muitas delas também estão resultantes dos estilos de vida pouco saudáveis. Assim, a Agenda 2030, e nomeadamente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os seus desafios, assenta no reconhecimento da melhoria da saúde, dependente de intervenções específicas de saúde, mas também, claramente, nas áreas da justiça social, da proteção do ambiente e da prosperidade compartilhada, que, no fundo, são pilares principais ao desenvolvimento sustentável, que devem ser vistos como integrados e inseparáveis. E, portanto, há assim cada vez mais um apelo a uma forte abordagem ampla, interdisciplinar, inclusiva e integrativa para o desenvolvimento. Queria dizer que a Escola Nacional de Saúde Pública coloca-se, assim como esteve sempre, ao lado da Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública e que, através de redes com a academia e de parcerias globais, quer reforçar o ensino e a investigação interdisciplinar, mas também e fundamentalmente na ação para a sociedade e que tenham, de facto, um elevado impacto social e em saúde. Desejo, assim, um encontro muito produtivo, que uma leitura ao programa mostra que é de extrema relevância e que faz anteceder um dia bastante proveitoso, com muitos momentos de partilha e debate em torno desta temática, com grande importância no âmbito da saúde pública, mas também que possa ser um momento de destaque das práticas e progressos científicos e tecnológicos que temos vindo a alcançar e, mais importante que tudo, das reflexões aos desafios que ainda se colocam neste domínio e como todos juntos poderemos contribuir para soluções para o avanço nesta matéria. Muito obrigada. Bem, eu, se me permitem, vou falar de pé que falo mais depressa. Muito bom dia a todos e a todas.
Cumprimento especialmente a Lina Guarda, a minha grande amiga, e dou os parabéns pela organização deste evento. Cumprimento igualmente a professora Sónia Dias, parceira de mesa, o Dr. Ricardo Loureiro, da organização, o professor Alberto Campos Fernandes, o Dr. Francisco Jorge, a doutora Celeste Gonçalves, o professor Paulo Sousa e a doutora Ana Maria Santos Silva, minha diretora e minha amiga, sempre minha diretora e minha amiga. Vou abordar muito brevemente a Agenda 2030, já que foi falado, e os ODS, os desafios, oportunidades e crises atuais, e não posso deixar de o fazer, falar no Plano Nacional de Saúde. Nesta intervenção vou utilizar muito o que é o PNS, e agradeço desde já à Fátima Quitério, à Cristina Garcia, à Manuela Felício e à Carolina Teixeira, bem como a todas as pessoas que participaram na sua construção, pelo excelente trabalho. A resolução da Organização das Nações Unidas, intitulada Transformar o Nosso Mundo, Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, cria condições para o desenvolvimento de respostas bem-sucedidas aos desafios, crises e oportunidades que elencarei adiante. A Agenda 2030, enquanto plano de ação constituído por 13 ODS e outros 169 objetivos específicos, o que vem fazer é facilitar a operacionalização do conceito de desenvolvimento sustentável definido em 1987 e que responde às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de resposta das gerações futuras às respectivas necessidades. Para tal, a agenda organiza a sua ação segundo 5 dimensões, ou 5 pilares, se quiserem, os 5 P's da sustentabilidade: as pessoas, a prosperidade, o planeta, a paz e as parcerias, e salientando, como já aqui também foi dito, que ninguém deve ser deixado para trás. A Agenda 2030 evidencia o papel central da saúde para o alcance da totalidade dos ODS e também para a vasta gama de fatores determinantes da saúde procedentes de todos os outros setores. Volto a dizer que é assim que surge o conceito de saúde sustentável, em que o alcance do melhor nível de saúde e bem-estar da população num dado momento não deve comprometer a saúde e bem-estar das gerações futuras. Pugnar por uma saúde sustentável implica o envolvimento de todo o sistema de saúde, mas também de todos os parceiros, na ação sobre os determinantes em saúde, mas também na ação sobre a prestação de cuidados, com foco não apenas na melhoria da saúde das pessoas e das comunidades, mas também, em simultâneo, no retorno dos investimentos financeiros, sociais e ambientais, bem como na contribuição para a paz, a justiça e o fortalecimento de parcerias. Em termos operacionais, implica reforçar o investimento e adaptar as práticas de promoção e proteção da saúde, prevenção da doença e prestação de cuidados de alta qualidade, num contexto de responsabilidade social e ambiental complexo e de incerteza crescente, para responder às necessidades de saúde que provêm de problemas de saúde e dos respectivos determinantes, que são simultaneamente desafios e oportunidades, ameaças e crises, atuais e potenciais. Nos trabalhos que culminaram com a construção do PNS 2130, foram selecionados desafios e oportunidades para a década que será marcada por transformações importantes e que colocam Portugal, a Europa e o mundo numa dinâmica global e interrelacionada. O PNS identificou como principais desafios, obviamente, a recuperação social, económica e de saúde, segundo um mote melhor e mais justa. Toda esta recuperação tem que ser, de facto, melhor e mais justa. Obviamente, identificou a crise demográfica decorrente no nosso país da progressão do duplo envelhecimento da população, prevendo-se, como todos sabem, se as atuais projeções se concretizarem, a redução da dimensão populacional em Portugal nas próximas décadas. A crise climática, sobretudo relacionada com o aquecimento global e as profundas implicações nos ecossistemas humano e animal, como a destruição dos habitats e o empobrecimento da biodiversidade. Eu não posso deixar aqui de falar nestes dois polos, o aquecimento e a forma como o planeta está a ficar mais pobre do ponto de vista da biodiversidade. São fatores que estão associados de um modo sindémico a questões socioeconómicas, como sejam a pobreza e, não aqui, mas em outras partes do planeta, a sobrepopulação.
e que requerem, entre outros desafios, uma abordagem, como todos sabem, One Health. Também a crise energética, que coloca em causa cadeias logísticas de abastecimento, o normal funcionamento da economia e da indústria, mas também o acesso das populações a bens considerados essenciais, incluindo a saúde. Muito importante, o agravamento das desigualdades sociais, que se tornaram mais visíveis por força quer da crise pandémica, quer do impacto dos conflitos armados e de modificações geopolíticas constantes, e ainda de outras crises, e que exigem de todos nós medidas e intervenções diferenciadas, sobretudo nas populações social e economicamente mais vulneráveis. Um outro desafio, as sindemias, entendidas como a interação mutuamente agravante entre problemas de saúde e o contexto social e económico das populações. Um exemplo recente, e que todos sentiram bem na pele, foi a última pandemia, interagindo e agrupando-se com um conjunto de outras doenças não transmissíveis, em grupos sociais específicos e de acordo com padrões de desigualdade profundamente enraizados nas populações atuais. O impacto das redes sociais e das formas de comunicação, das novas formas de comunicação, que requerem a intensificação e a intervenção das ciências comportamentais e que influenciam um dos maiores determinantes da saúde, os comportamentos das pessoas. Também a crise de valores e de confiança nos sistemas político-sociais vigentes e na sua capacidade para lidarem com os principais desafios da década, abrindo porta à proliferação e crescimento de movimentos extremistas e à radicalização da sociedade, e que contribuem, obviamente, também para moldar os nossos comportamentos. E todos sabemos como os comportamentos são uma determinante importante para o estado de saúde da população. Obviamente, a par das oportunidades surgem, dos desafios surgem sempre oportunidades. E às vezes é difícil distinguir quando é que, de facto, um fator é uma oportunidade, é um desafio, é uma ameaça, é uma crise. E então, como oportunidades, temos aqui o reforço das redes formais e informais de suporte social. A nível macro, recordo aqui todos os mecanismos europeus que nos permitiram muitas coisas, incluindo financiamento e vacinas por mecanismos europeus. A nível local, as redes de solidariedade que foram desenvolvidas durante a pandemia e não só, para apoio a pessoas isoladas, e aqui, enfim, reconheço o papel de parceiros comunitários muito importantes, como sejam as forças policiais, as autarquias, os bombeiros e todos os que trabalham connosco. Também como oportunidade a transição climática, que engloba a transição ecológica e que demonstra a importância da interdependência entre países e a necessidade de implementação de abordagens integradas, mais uma vez, aqui com realce para a One Health. E essas abordagens devem ser orientadas para a prevenção e mitigação dos riscos que decorrem das interações entre os animais, as pessoas e o habitat, numa ameaça crescente, onde se inclui, obviamente, a resistência aos antimicrobianos. Para que todos tenham esta noção, será uma das grandes crises nas próximas décadas, se não forem descobertos, entretanto, novos antibióticos. Também como oportunidade a transição digital, obviamente, apoiada em investimentos reforçados nas áreas da digitalização, mas, sobretudo, na quarta revolução industrial, que se chama iPhone, e na capacidade e capacitação de inclusão digital das pessoas através da educação, formação e competências digitais e promoção da literacia digital. Mas não é só a literacia digital que precisa de promoção, é a literacia, ponto. Porque havendo literacia, haverá literacia digital, haverá literacia para uma série de problemas e haverá maior capacidade para os cidadãos tomarem decisões esclarecidas. Também, obviamente, como grande oportunidade, e todos aprendemos isso, a colaboração multissectorial. E aqui jamais poderemos voltar a trabalhar sem a sociedade civil e sem os cidadãos. Obviamente, eu não me vou alongar, a inovação e a colaboração entre a academia e a sociedade e, enfim, tivemos a prova também na rapidez com que foram feitas vacinas para a Covid-19. Finalmente, como uma grande oportunidade, a consciência que todos vamos tendo de que somos cada vez mais parte de um mundo global e que a saúde tem que ser para todas as políticas. Já não é só em todas as políticas, a saúde tem que destinar-se a todas as políticas.
O PNS 2130 e a Agenda 2030 comprometem os países a integrar estratégias de sustentabilidade, num contexto de complexidade e incertezas crescentes. O PNS conta com a acelerada mudança e com a grande incerteza que se aproximam e pensa sempre na transformação que é necessária e que será apenas possível com a partilha e compromisso e construção de caminhos comuns. O principal desafio para os próximos anos é potenciar a combinação mais eficaz dos diversos intervenientes na execução de medidas de promoção e proteção da saúde, prevenção e tratamento da doença, no melhor uso dos recursos, em benefício da melhoria da saúde e bem-estar e no prolongamento da vida saudável. Obviamente, e não é novidade, mas vale a pena recordar, que o PNS tem como finalidade melhorar a saúde e o bem-estar da população em todo o ciclo de vida. Obviamente, também, através de um compromisso social para a saúde, não deixando ninguém para trás, mas pensando no planeta e não comprometendo as gerações futuras. Os seus valores são a participação, a equidade, a sustentabilidade, a transparência e a centralidade nas pessoas. O PNS 2130 é um processo participativo, co-criativo, estruturado e integrador. Não é um papel, não é um documento. E pode ser utilizado por todos e adaptado por todos. O PNS parte da identificação conjunta das necessidades de saúde da população residente em Portugal, onde quer que seja, a nível macro ou a nível micro, e decorre, obviamente, de uma identificação de problemas de saúde, dos respectivos determinantes, e nesses determinantes está incluído o tema deste evento, que são as crises atuais e as crises potenciais. Eu aqui queria deixar uma palavra para não olharmos apenas para o dia de hoje, para projetarmos o nosso olhar para o futuro, não só nas oportunidades, mas também nas crises que aí podem vir, para estarmos melhor preparados para as enfrentar. O PNS seleciona as estratégias de saúde adequadas à mudança e visa particularmente a redução das iniquidades. E esse é outro grande desafio que aqui todos temos, diminuir as desigualdades que existem entre diversos setores da população. E em Portugal há muitas, apesar de sermos um país pequeno. O PNS é para uma saúde sustentável, de todas e de todos, para todas e para todos. Eu diria que o PNS é de todos nós. Cumpre-nos utilizá-lo como compromisso, como instrumento e como processo de criação conjunta para uma saúde melhor, para melhor bem-estar e para uma vida e um planeta também melhores. Muito obrigada e peço imensa desculpa por ter tomado tanto tempo. Obrigada. Terminado a mesa de abertura, vamos então dar seguimento ao nosso encontro. A conferência, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as crises atuais. Pedimos que se dirijam ao palco o Sr. Professor Dr. Adalberto Campos Fernandes e a moderadora, Sra. Doutora Celeste Gonçalves, membro da mesa da Assembleia Geral da APP-SP, tendo desenvolvido a sua atividade na área da medicina da saúde pública, enquanto autoridade de saúde regional e na área da docência. Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Cumprimentar a Sra. Diretora-Geral de Saúde, Doutora Graça Freitas. Cumprimentar a Sra. Professora Doutora Sónia Dias, da Escola Nacional de Saúde Pública. Cumprimentar a Doutora Lina Guarda, Presidente da Associação para a Promoção da Saúde Pública. E cumprimentar naturalmente o nosso conferencista de hoje, o professor Adalberto Campos Fernandes. Bom, vamos dar início a esta conferência, a conferência cujo nome e cujo desenvolvimento temático tem, de facto, a ver com o programa de hoje, com a temática do programa de hoje, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as crises atuais.
Na mesa anterior já foi refletido acerca do que é que são e desenvolvido um pouco o que é que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu não posso deixar de enquadrar um pouco este tema para desenvolvimento da conferência. O mundo está à beira de um momento crítico devido a diversos fatores respeitantes às atuais crises que levaram a impactos verdadeiramente catastróficos nos progressos do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável adotado pelos Estados-membros em 2015, e esta conclusão foi uma conclusão do relatório da Organização Nacional da ONU, desculpem, este ano, 2022. Também nesse relatório é referido que a única forma de não falhar a ajuda aos mais vulneráveis do mundo é intensificar esforços para resgatar os objetivos do desenvolvimento sustentável e proporcionar um progresso significativo para as pessoas e para o planeta até 2030. Bom, nesta conferência pretende-se desenvolver esta temática, assim como abordar qual a perspectiva para incrementar o fortalecimento das pessoas e do planeta a nível internacional e, como não podia deixar de ser, a nível nacional. Para falar deste tema, temos connosco o Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes, que todos certamente conhecerão muito bem. Tem um vastíssimo currículo nas áreas do ensino universitário, nas áreas das políticas, da administração e gestão de sistemas de saúde. Eu apresento apenas uma breve síntese do seu currículo. Ele é professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, professor da Universidade Europeia e também da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, é médico de saúde pública, foi Ministro da Saúde no 21º Governo Constitucional entre 2015 e 2018, foi Presidente do Conselho de Administração de diversos hospitais, o de Santa Maria, o Polido Valente, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte e também a HPP Parcerias de Saúde, Hospital de Cascais, e também Presidente da Comissão Executiva do SAMS, Prestação Integrada de Cuidados de Saúde. É autor de dezenas de artigos e de comunicações e vou pedir ao Sr. Professor Adalberto que faça a sua conferência. Muito obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. Uma saudação muito especial à Sra. Diretora-Geral da Saúde e permita-me que neste momento especial em que estamos a entrar num novo período de inverno lhe agradeça tudo o que tem feito pelo país. Há longos anos, uma carreira vastíssima que se tem confundido com os destinos da saúde pública portuguesa e, sobretudo, do conhecimento geral de todos os cidadãos pelo seu forte empenhamento no combate que dirigiu nos anos de chumbo que nós vivemos recentemente e relativamente aos quais ainda não estamos totalmente livres. Cumprimentar também o Sr. Diretor-Geral da Saúde, Francisco Jorge, como dizem os franceses, One Health General Director, Always Health General Director. Eu tenho esta particularidade, tendo exercido funções governativas, tenho aqui os meus dois diretores-gerais. Trabalhei com Francisco Jorge e trabalhei com Graça Freitas. E, portanto, esta nota, porque é uma reunião da saúde pública, da promoção da saúde, tem que ser dita porque a saúde pública merece ter a liderança, o protagonismo que felizmente parece que começa a ter, particularmente ilustrado pelos mais jovens, ainda hoje tivemos aqui alguns no primeiro painel, que nos deixam tranquilos relativamente ao futuro. Mas não se prepara bem o futuro sem olhar para o passado e para o construto que daí vem, por isso a minha saudação, a segunda saudação especial vai para a doutora Ana Maria Silva, aqui presente na primeira fila, e também para todos e todas aqueles que com alguns anos de carreira foram deixando a semente. Eu estou preocupado com os slides, doutora Marta Salavisa. Tem slides? Ok, tudo bem. Eu estava a fazer aquilo que se chamou aquecimento dos cumprimentos, porque eu não vejo slides nenhuns aqui. Talvez o Guilherme, se me pudesse ajudar, que a experiência televisiva permite-nos também, de alguma forma, saber o que é o tempo do enchimento, do chamado enchimento de chouriços, não é?
Muito obrigado. E dizer-vos que o futuro se faz a partir de bons alicerces. E os alicerces da saúde pública começam quando, em 1984, são publicados os Estatutos da Associação Portuguesa de Promoção da Saúde Pública, pela iniciativa de uma das nossas referências, o professor Arnaldo Sampaio, que ainda há pouco me dizia, a professora Celeste, que trouxe esta ideia dos Estados Unidos, portanto, uma virtuosa ideia de um estrangeirado, e que traz este conceito da promoção que era relativamente novo e que hoje, 38 anos depois, tem a dignidade elevada à condição de Secretaria de Estado da Promoção da Saúde, o que dá um sinal político muito forte. Cumprimento também a doutora Fátima Quitério e ao trabalho que ela tem desenvolvido no Plano Nacional de Saúde. Já se confunde o plano com ela e ela com o plano, e aliás eu tenho-o desafiado para colaborar nas aulas lá, na Escola Nacional de Saúde Pública. E uma palavra também muito de grande saudação à professora Sónia Dias, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, pelo trabalho notável que tem vindo a fazer nos últimos anos. Meus caros amigos, minhas caras amigas, dizia-me a minha moderadora que eu tinha uma nota de encomenda. Primeiro disse-me que eu tinha que me despachar porque estávamos atrasados. Depois, como a senhora Diretora-Geral da Saúde cumpriu exemplarmente os tempos, disse-me que estávamos adiantados. E, portanto, eu disse-lhe, a minha nota de encomenda são para 20 minutos de apresentação. Portanto, prometo não vos maçar e não ir além do tempo que me está distribuído, para refletir um pouco sobre, então, este tema tão aberto e tão sedutor, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as crises atuais. Vamos ver se eu encontro agora. Aqui penso que sim. Bom, crises atuais. O que são crises atuais? Meus caros amigos, sobretudo os mais jovens, nunca haverá um mundo sem crises. Esta ideia de que nós vimos uma equipa governativa, uma equipa na Comissão Europeia, um Secretariado-Geral das Nações Unidas chega e diz vamos resolver os problemas do mundo, essa é uma ideia pura e simplesmente inexistente. O mundo hoje atingiu o máximo da lotação do condomínio. Ou seja, nós hoje somos a habitar neste condomínio 8 mil milhões de seres. O que indicia que não só os problemas se resolvem por aqueles que estão de plantão e de turno, como os problemas que vamos minorando e mitigando se vão sendo substituídos por problemas novos. Ora, a grande diferença está na capacidade de quem lidera, de quem coordena, de quem chefia, de ter uma coisa que faz muita falta às sociedades modernas, que é pensamento. Ouvimos o discurso da doutora Graça Freitas e eu dizia baixinho para o lado, aliás, comentava com o Dr. Francisco Jorge, a diferença que faz alguém ter dentro da cabeça ideias estruturadas, reflexão, pensamento, porque sem pensamento não há progresso. E sem esse pensamento não há resolução de crises. Desde 1947, a quando do pensamento que criou a Organização Mundial de Saúde, que foi fundada, como sabem, em 48, em 7 de abril, que nós nos estabilizámos no entendimento sobre o que seria, afinal, a saúde. E desde então que aqueles como eu têm feito política se dão conta de que há uma coisa muito simples. Os sistemas de saúde são cooperativos do desenvolvimento humano, contribuem decisivamente para o desenvolvimento humano, mas são uma parte pequena daquilo que pode ser feito pelo desenvolvimento humano. Ou seja, nós não somos, minhas caras e meus caros amigos, o centro do mundo. Desiludamo-nos. Eu ainda sou do tempo, antes da crise pandémica, que quando às vezes dizia que a minha formação era de saúde pública, interlocutores muito bem colocados na área económica, nas empresas, me perguntavam se isso era ao contrário da saúde privada. Ora, esta ideia de que nós somos o centro do mundo não é verdadeira. Nós somos uma parte importante do mundo e podemos intervir através da nossa ação naquilo que eu considero serem as cinco dimensões essenciais da intervenção da saúde pública e da governação pública nos sistemas e nas políticas. Pensar o acesso, a equidade, as questões do financiamento e da sustentabilidade. Uma palavra, nós não podemos ter esta ideia errada de que o dinheiro não tem limites. Não podemos estar tranquilos quando passamos do orçamento público para a saúde em 2018 de 9 mil milhões para 15 mil milhões num espaço de 4 anos. Isto é muito perigoso. E, finalmente, pensar que as questões da eficiência e da qualidade da organização são relevantes, mas, como dizia a doutora Graça Freitas,
a grande caixa negra com a qual nós nos confrontamos, para o bem e para o mal, está no segmento da inovação e do desenvolvimento. Se hoje em dia perguntássemos nesta categoria, ou categorização dos problemas do mundo, quais são de facto os maiores problemas do mundo, eles são, em grande parte, os problemas que existiam no século passado. São as desigualdades. Nós podemos ter 500 hospitais, podemos ter 20 mil médicos de família, podemos ter ressonâncias magnéticas em todos os bairros, mas se não tivermos rendimento, se não tivermos um combate sólido e consistente contra a pobreza, contra a exclusão social, se continuarmos a ter 26% das famílias portuguesas com deficiente aquecimento e refrescamento das habitações, se, como dizia a doutora Graça Freitas, não cuidarmos desta ameaça enorme que é a resistência antimicrobiana, porque à primeira dificuldade de alguém mais velho, institucionalizado, nós encaminhamos as pessoas para os hospitais de agudos, de alta diferenciação, e cruzamos infecções entre doentes. Enfim, podíamos estar aqui, estamos num fórum de saúde pública a falar de muitas coisas, mas não se esqueçam de, como eu digo muitas vezes, que nós temos que lutar contra a indissolubilidade do único casamento que até agora não se desfaz na vida e no mundo, que é o casamento entre a pobreza e a doença. Mais pobres, mais doentes. Menos educados, mais doentes. Menos informados, mais doentes. Esta é uma batalha social, é uma batalha política que está muito para além das batalhas da saúde pública. Não vou perder muito tempo com aquilo que todos conhecem de cor e de olhos fechados, quais são dentro da agenda de transformação do mundo, proclamada pelas Nações Unidas, qual é o papel ou qual é a gaveta onde nós nos enquadramos mais. Nós enquadramos ali, no ponto 3, na garantia do acesso à saúde de qualidade e à promoção do bem-estar para todos, em todas as idades. Mas o que é que afinal se passa hoje para aqueles que aqui estão um pouco mais adiantados na idade e, portanto, mais experientes e com relações práticas com a vida bastante mais ricas? O que é que se passou nos últimos 40 anos? Pois eu ainda sou do tempo, quando fiz o meu internato, os meus internatos no Hospital de Santa Maria, que a idade média de um doente em medicina interna andava nos 72, 73 anos. Agora nós temos dias no Hospital de Santa Maria em que num serviço de medicina o mais novo pode ter 91. Ora, nós hoje temos 8 mil milhões de habitantes no mundo, estamos, dizem os entendidos, a bater no limite da sustentabilidade que o próprio condomínio tem para acomodar pessoas, e temos pela frente uma enorme mancha de preocupação que tem que ver com a transição demográfica. Dir-se-ia, o problema maior para a saúde pública e para a governação pública em saúde e para as políticas de saúde é a inflação? É a instabilidade geopolítica? É os conflitos norte-sul? É a globalização? É a reunião do Sr. Xi Jinping com o Presidente Biden? É a reeleição do Lula no Brasil? Meus caros amigos, não é nada disso. O problema maior com que se coloca hoje a humanidade em todo o mundo é a transição demográfica. Pela razão que também já aqui foi referida pela doutora Graça Freitas, em que se nada for feito, em 2060, nós teremos 8,6 milhões de habitantes, de residentes no Portugal continental. E teremos, provavelmente, mais de 37% dessas pessoas com mais de 65 anos. Como o tema da sessão é as crises atuais, eu diria que talvez esteja aqui o epicentro da crise atual que se projeta no futuro, que é não existir, eu dizia isso na quinta-feira, a uma distinta dirigente das Nações Unidas que aqui esteve em Portugal, responsável pela população, que é a doutora Graça e o doutor Francisco devem conhecer, que é a Lisa, e dizia-lhes isso: para quando a Comissão juntar às estratégias para a transição energética e climática as estratégias para a transição demográfica. Nós entendemos há muito tempo que o paradigma de distribuição da doença estava nos países ditos ricos. Nós, para aqueles que não sabem, nós somos o último dos ricos e o primeiro dos pobres. Que, aliás, na localização geográfica está bem definida a nossa localização em termos globais, porque sendo a 42ª economia do mundo, em cerca de 200 países não estamos mal, mas somos claramente no espaço da União Económica
na União Monetária somos um dos países mais pobres. Nós pensávamos que as doenças transmissíveis estavam arrumadas. Por um lado, a doutora Graça Freitas tinha feito um excelente trabalho na gestão do Programa de Plano Nacional de Vacinação e o doutor Francisco Jorge tinha-me ajudado a cuidar daqueles surtos inesperados que apareciam e que o faziam chegar ao meu gabinete sempre com enorme preocupação. E acreditem que para um ministro a pior preocupação que ele pode ter é ver uma pessoa como o doutor Francisco Jorge preocupado. Eu lembro-me da questão da hepatite A e as questões muito operacionais que o doutor Francisco Jorge me relatava no gabinete. Mas nós, em 2019, demos conta de que, afinal, se calhar não era bem assim. Se calhar os países ricos tinham ameaças geoestratégicas e de sobrevivência que estavam ainda no domínio das doenças transmissíveis, coisas que nós metemos preconceitualmente na nossa cabeça, arrumadas, que é coisa do terceiro mundo ou do hemisfério sul. E o que o vírus, o SARS-CoV-2, fez foi uma lição à ciência e uma lição à política. Primeiro disse, estou na China, e agora para onde vais? Vou para onde me apetecer. E fez a viagem, estudem bem isto, reflitam-se bem isto, fez a viagem de leste para oeste. Varreu todos os países, não quis saber se eram ricos, se eram pobres, se tinham sistema de saúde, se não tinham, se era privado ou era público. Os países mais atingidos têm serviços nacionais de saúde. Reino Unido, Espanha e Itália, onde os picos de mortalidade foram mais intensos. E mais, chegou à primeira economia do mundo, que ainda é hoje dos Estados Unidos da América, com 23 trilhões de dólares de PIB. O segundo já é a China. Só para vos dizer, quando o Dr. Francisco Jorge tomou funções como diretor-geral, ainda não era. Para verem a dinâmica do crescimento e transformação. Transição demográfica, já vos falei, e um novo paradigma de que a saúde pública não é aquilo que as pessoas interiorizaram que eram, e o Guilherme há pouco falava disso, também os colegas da MGF, que acham que os médicos e as médicas de saúde pública são uma espécie de polícia especial e que eles é que são os proprietários do ideário da promoção da saúde e da intervenção comunitária. Agora isto está ultrapassado, estas gerações mais jovens estão muito ecleticamente misturadas e isso está verdadeiramente a transformar-se. E finalmente a regulação tecnológica, já aqui referida. Eu tenho que olhar para o relógio porque a pior coisa que se pode fazer é prometer algo que depois não se cumpre. Muito rapidamente, não vos vou amassar, depois os slides ficarão disponíveis. Se eu vos quisesse dizer, para além da crise demográfica, qual era a maior preocupação que os mais jovens devem ter presentes na vossa cabeça, muitos dos que aqui estão no futuro vão exercer funções técnicas de enquadramento, de direção de serviços, vão ser diretores-gerais, vão ser secretários de Estado, vão ser políticos. E esta questão é central. Nós, saúde, não conseguimos fazer o nosso trabalho se o resto da sociedade não resolver a outra parte, que é a parte das desigualdades. E nunca o mundo foi tão desigual e tão desequilibrado, apesar de, curiosamente, e a maior parte de vocês não terá consciência, se calhar, desta informação, é que a globalização, do ponto de vista da consolidação global, reduziu as desigualdades no mundo. Mas, ao mesmo tempo, em alguns países com desequilíbrios estruturais no desenvolvimento, agravou-os em termos relativos. Falo-vos da América do Sul, nomeadamente do Brasil, mas falo-vos também de países na Europa, os ex-países, os países da ex-União Soviética, na parte mais oriental da Europa, e também os países do sul da Europa têm problemas muito sérios nesse domínio. Existe, por isso, uma associação entre condição social, económica e saúde que tem que estar presente. O gradiente social está bem à nossa vista e o aspecto mais sensível que eu ainda há 2 dias ou 3 na Faculdade de Ciências Médicas, a propósito de uma reunião sobre a saúde das mulheres, muito interessante, num trabalho coordenado pelo professor Miguel Oliveira Silva, vimos isto. As mulheres continuam e vão viver mais tempo do que nós. Como nós sabemos, a esperança média de vida das mulheres é superior à dos homens aqui em Portugal e no resto da Europa. Mas as mulheres vivem uma vida muito mais sofrida. A carga de doença e o distrato é absolutamente inaceitável. Nós conhecemos todos os dias relatos de mulheres com doenças graves orgânicas que nos hospitais públicos e privados são tratadas como pessoas com problemas de ansiedade. E esta discriminação social e política da mulher tem sido verdadeiramente um dos problemas que alimenta as crises. Eu, particularmente, estou muito satisfeito porque as mulheres nos Estados Unidos aborreceram-se e vieram à rua votar. Quando as mulheres chegam e se aborrecem e tomam uma atitude, tudo muda. Mas vejo que, por exemplo, aqui em Portugal, nós temos nesta sala
2/3 de mulheres, e eu pergunto quantos destes 2/3 têm funções de topo na universidade, nos serviços ou na política. Portanto, há aqui um trabalho enorme, sobretudo na área da saúde, que nós temos que também ter em atenção relativamente à qualificação da mulher e à melhoria, como dizia muitas vezes o Francisco. Nós vivemos mais que os suecos, mas temos 11 anos no final da vida, como sabemos, muito difíceis. Rapidamente, distribuição desigual do rendimento, pobreza, marginalização e exclusão social. Há pouco tempo estive na Alemanha em trabalho e estive em Munique e estive com colegas de várias origens e condições e fiquei impressionado pelos milhares de sem-abrigo que estão nas ruas de Munique. Claro que muitos relacionados com a guerra na Ucrânia, portanto são imigrantes não controlados, mas a situação dos sem-abrigo na Europa está a atingir proporções inimagináveis que nós em Portugal ainda não estamos a ver. As questões do ambiente, as questões do acesso à educação e à cultura, do acesso à habitação e, claramente, também aos serviços de saúde. O que é que as políticas públicas podem fazer para melhorar este quadro, que é um quadro de grande preocupação e gerador de grandes crises? Bom, têm, naturalmente, que garantir que existe equidade e ser atenuadoras das falhas que estão inerentes à economia de mercado. Peço-me essa desculpa. Agora tive aqui um problema com a apresentação. Isto acontece porque, embora nós procuremos manter a agilidade intelectual e eletrónica, mas há uma outra vez que as coisas vão-se abaixo. Quase a chegar ao fim, reflexões finais para vos deixar, e se quiserem depois, ou a nossa moderadora, ou Vossas Excelências quiserem trocar algumas ideias, se tivermos tempo antes do café, que nos é oferecido, como viram na pasta tem uma senha para um café. A reflexão que eu deixo para aqueles que hoje têm menos de 50 anos é esta. Obrigado, Guilherme. Aqueles que têm menos de 50 anos e que são verdadeiramente os drivers da transformação entre gerações. Não são aceitáveis barreiras que limitem o acesso a cuidados de saúde adequados, em tempo oportuno e em função das necessidades de cada um dos cidadãos. E não existem nem sociedades modernas que sejam democráticas, integradoras dos direitos humanos e da dignidade humana, que não possam garantir a distribuição de forma equitativa a sistemas de saúde, cobertura geral e de acesso universal. Dou-vos um exemplo prático. Nós estamos hoje, ao dia de hoje, estamos a caminhar para um ano que, do ponto de vista económico e social, nós antevemos como um ano de uma nova crise. Nós sabemos mais ou menos, aqueles que são mais velhos, que de 10 em 10 anos nós temos uma coisa destas. Esta crise pode ser, de facto, muito dura e muito exigente, porque pode gerar tensões sociais e problemas sociais muito grandes. Nós temos pela frente, a Sra. Diretora-Geral mencionou isso, ainda alguma incerteza com a Covid-19, embora uma incerteza menos incerta por via dos instrumentos que temos de luta contra a doença, mas nada nos garante que não tenhamos uma surpresa nessa matéria. Então, a mensagem final que eu vos queria deixar era esta. Mais do que lamentar as crises, nós devemos prevenir as crises. Mais que vender a ideia de que os que estão de plantão são responsáveis pelas crises e os que vêm a seguir vão acabar com as crises, nós devemos dizer que quando nós elegemos alguém, fazemos apenas com uma única intenção, é que faça o melhor possível a gestão da crise. Porque não vai ser no nosso tempo, não vai ser no vosso tempo, naqueles que hoje têm 30, 20 anos, que as crises vão ser resolvidas. E mais, os problemas do acesso à saúde em Portugal e na Europa estão longe de ser resolvidos. Uma nota que é uma nota de exemplo. Quando nós pomos a hipótese, num país como o nosso, pobre, cujo território está desequilibrado porque a população está na faixa litoral e a afastar-se cada vez mais do interior. Quando nós apresentamos como proposta para resolver um problema encerramento de serviços, nós estamos
a criar crises em cima de crises, porque estamos a desproteger aquilo que é o direito a quem decidiu viver em Castelo Branco ou na Guarda a ter proteção social, a ter proteção na saúde, a ter uma maternidade. E, portanto, estas coisas tão simples e tão pequeninas, infelizmente, podem destruir um bom plano nacional de saúde, podem destruir uma boa estratégia de saúde e podem dar cabo de uma política de saúde. A nota final de otimismo. O que o país precisa, o que a Europa precisa, o que o mundo precisa, é de pessoas, primeiro, que tenham dentro da cabeça pensamento. A pior coisa que pode acontecer é ter à frente de lugares importantes de decisão pessoas preenchidas pelo vazio. E como dizia o Fernando Pessoa, naquele seu famoso primeiro verso do poema Ulisses, a criação de mitos é muito perigosa porque o mito é o nada que se transforma em tudo. E, portanto, o pensamento, a ideia, a reflexão, o conhecimento científico, a humildade e, sobretudo, a sensibilidade para os problemas, para a complexidade dos problemas é fundamental. Minha caríssima amiga Celeste Gonçalves, foi um gosto e um privilégio ter sido moderado por si. Penso que já há muitos anos que não tínhamos esta ocasião. Foi um gosto estar convosco. Desejo a todos uma boa jornada e desejo à APPSP que continue por mais 40 anos, pelo menos, fazendo jus àquilo que foi um gesto de grande visão estratégica do professor Arnaldo Sampaio. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sra. Professora Adalberto, pela sua exposição tão clara e tão cheia de humor também, como é habitual, e que pôs alguns dedos nas feridas, mas não deixando de propor algumas soluções para as situações de maior ruptura. Nós temos cerca de 10 minutos, portanto, temos aqui algum tempo para... Alguém me está ali a fazer um sinal, a dizer que não? Bem, temos algum tempinho, pouquinho, está bem? Para colocar, para, enfim, disponibilizar à Assembleia se querem colocar alguma questão, algum parecer, alguma opinião. Enquanto pensam, eu já agora não vou deixar, temos ali uma pessoa, mas já agora também deixar um pouco uma reflexão, enquanto estive atentamente a ouvir a conferência do Sr. Professor Adalberto, lembrei-me, eu costumo vir de Almada, portanto, imaginam que eu tenho todo o tempo do mundo para ouvir as notícias na rádio e gosto, sobretudo, de ouvir a Antena 1 de manhã. Não estou a fazer publicidade, é apenas um gosto pessoal. De maneira que, ao longo destes dias que venho de Almada, com cerca de 1h30 de caminho, portanto, aproveito para pôr a minha informação em dia. E foi muito interessante porque hoje ouvi uma representante da Organização Mundial de Saúde a propósito das alterações climáticas que diz, como nós sabemos, mas ela refere de facto com grande ansiedade, que o problema das alterações climáticas é sobretudo o problema da alimentação. Porque, de facto, houve muitos países, muitos locais que produziam determinados géneros agrícolas e com as alterações climáticas a seca deixaram de produzir. E o problema da alimentação é o problema da fome, e o problema da fome é o problema da saúde. E, portanto, o problema que está aqui, de facto, em causa é, sobretudo, a saúde das pessoas. Há 2 dias, enfim, no mesmo tempo e no mesma rádio, ouvi o presidente da Cáritas de Setúbal dizendo, com também muita ansiedade, que já não tinha alimentos para distribuir às pessoas e que havia muitas pessoas com fome e ele estava a pedir que as pessoas dessem alimentos à Cáritas. Bom, de facto, o Sr. Professor Adalberto referiu esta questão muito bem, portanto, a questão da fome é a questão da saúde, a questão da saúde é a questão da pobreza, da iliteracia, da maior desigualdade possível. E estamos a assistir a um fenómeno ainda não, felizmente, não muito alargado, mas que já há questões pontuais e que aparecem de fome, de pobreza e o que quer dizer muito pior saúde. A minha reflexão é até que ponto é que, evidentemente, que as causas
passam por outros setores, portanto, a questão da saúde para todas as políticas, como disse a nossa diretora-geral, e que passa, evidentemente, pela economia, pelo social, por outras áreas, mas até que ponto, e isto é um desafio e uma reflexão nesta Assembleia, até que ponto é que o Ministério da Saúde também não devia estar preparado para, eventualmente, desenvolver estratégias eficazes, específicas, para esta população, estratégias que tenham a ver, por exemplo, com linhas verdes, como há para outras situações que têm a ver com determinadas patologias, mas isto é uma patologia. Os mais pobres, os que vão ter fome, vão ter mais doenças. E até que ponto é que não se deveria, de facto, fazer uma listagem destas pessoas, uma estratégia diferente e haver uma linha verde em termos de organização dos serviços para atendimento desta população. Enfim, isto é uma reflexão. Temos aí também um pedido de... Ok, temos mesmo que terminar. Então, peço desculpa a 2 ou 3 pessoas que quiseram, enfim, colocar alguma questão. Foi muito interessante, aliás, vê-se pela agitação das pessoas em quererem fazer alguns comentários. Passo ainda um minuto para o professor Adalberto fazer um comentário final e encerramos. Muito obrigada mais uma vez e depois vamos para o intervalo. Muito obrigado, professor. Eu só queria, em 30 segundos, pedir desculpa às 3 pessoas que queriam colocar a questão, mas eu creio que há uma situação de emergência e eu vejo uma grande agitação na Regi para corta e tal, e, portanto, antes que seja alguma questão de natureza policial ou de emergência médica, eu queria agradecer e pedir desculpa aos 3 colegas que queriam fazer as questões, dizer que foi um privilégio muito grande estar aqui convosco e dizer-vos que não medicalizem nem centrem na saúde a resolução dos problemas da sociedade, porque isso será a pior ratoeira em que nós podemos cair. Muito obrigado. Bom dia. Ao contrário do que foi referido, não existirá pausa agora. Peço que permaneçam nos vossos lugares. Após esta proveitosa conferência, seguir-se-á um momento importante. É um momento cultural. Uma das respostas empreendedoras desenvolvida pela Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão do Montijo e Alcochete, a Sercima. O movimento Danças à Parte tem como finalidade a produção artística como veículo para o reconhecimento das capacidades do intérprete com deficiência como cidadão ativo na comunidade, promovendo a inclusão social e a igualdade de oportunidades. A encenação está a cargo da psicomotricista Sra. Doutora Joana Santos.
raiva, movimento, solidão, liberdade. Raiva, liberdade, movimento, solidão. Give you all that you needed. You cut, but I'm bleeding, and all of my strength I give to you. I love completely. You lose, then you leave me, and all of my hope are left with you too. But I give my heart, all I did, I give my heart, and although it's lost, it is still beating, and I give my whole soul. I give my soul,
will sleep through the moments, all the moments you've stolen. Oh, for my love, I'll know the truth, that I gave my heart. All I did, I gave my heart. And although it's lost, it is still beating. And I gave my whole soul. I did, I gave my soul. And although I'm broken, I am still breathing. Como compreendem, o respeito por estes artistas foi o motivo pelo qual tivemos de dar cumprimento ao nosso horário. Depois deste momento cultural, onde a emoção e a técnica nos tocaram, faremos uma breve pausa e retomamos os trabalhos às 11h45. Chamo a vossa atenção para os ecrãs onde estão a ser projetados pósteres aceitos neste encontro e já apresentados ontem em modelo misto, presencial na Escola Nacional de Saúde Pública e online. Quem não teve a oportunidade de os visionar poderá agora vê-los nos ecrãs disponibilizados para o efeito.